Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Se você ainda não visitou o canal de notícias da Interativa no YouTube, está perdendo tempo e informação. Procure no YouTube por Notícias Interativa. Em seguida, entre em nosso canal. Depois, clique em se inscrever. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando enviarmos um vídeo. Seja informado. Tenha Notícias Interativa na palma da sua mão. Dr. Luiz Alexandre Lentisco, promotor de justiça da comarca, nesta quarta-feira, júri de um caso de grande repercussão, o assassinato de Laco Weisheimer. Ari Pacheco condenado. Essas circunstâncias todas, explique para a sociedade, doutor. Pois não. Boa tarde, Inácio, boa tarde, Vanessa, ouvintes aqui da Interativa. Bom, houve um júri que foi duríssimo, né? Foi duríssimo, eu estou até meio rouco hoje. Tirei um dia de descanso aí. A acusação envolvia um homicídio duplamente qualificado, por conta de ter sido praticado por vingança, aí motivo torpe, e com a questão da surpresa, ou seja, o recurso que dificultou a defesa da vítima, porque o Laco, né, o senhor Delcy Weisheimer, havia sido surpreendido na sua chácara pelo réu armado, com um blusão escuro, vestindo um capuz, né? Era um blusão com um capuz, um óculos escuro, e aí ele descarregou, né, a arma contra a vítima, enfim, algo realmente muito assustador, muito chocante. Além disso, haviam sido encontradas armas irregulares, né, e munições de diversos calibres dentro da fazenda, e que era do réu em Nova Nazaré, que é do réu em Nova Nazaré. Muito bem, o plenário começou na quinta-feira de manhã, e por conta de um problema infeliz, eu diria que foi um acidente, né? Entre dois jurados, né? Um deles que já tinha alguns conselhos que havia participado, um excelente jurado, queria deixar isso registrado, mas uma questão de distração, acabou pegando o celular, não sei se para falar com a família, eu duvido que fosse para falar sobre o caso, tá? Tenho minhas dúvidas, posso estar enganado, mas tenho minhas dúvidas. E ele estava mexendo no celular e conversou, isso ali logo depois de ter comido, quando estava no intervalo, com um colega que estava do lado, jurado. Esse colega estava com uma decisão do juiz, um relatório que o juiz faz sobre o caso, para que os jurados tenham conhecimento das circunstâncias. Ele apareceu mexendo e aí, eu não lembro se trocou o celular, alguma coisa, acho que foi algo assim, mas o advogado de defesa registrou isso em vídeo. E realmente, não deu para ver o que eles estavam falando, mas foi levantada a dúvida fundada de que podia ter havido ali uma quebra da incomunicabilidade. E aí nós tivemos que, infelizmente, o advogado pediu a dissolução do júri, eu me vi na questão, como fiscal da lei, de concordar com ele, por mais que aquilo me doesse, mas concordar com ele, e perdemos os trabalhos da manhã toda, né? E é muito duro, Inácio, falar isso, porque, especialmente por conta da família enlutada. Uma das testemunhas era a filha da vítima, e eu notei assim que ela chegou lá, o rosto inchado, né? Eu pensei que fosse por conta de não ter dormido, mas depois eu soube que era porque ela havia chorado a noite toda. E foi muito difícil ela reviver tudo aquilo. Então, depois daquele depoimento dela, ter que falar, né? Ter que comunicar para os familiares que aquilo teria que ser repetido no dia seguinte, foi uma coisa que foi delicado. Bom, no dia seguinte, os trabalhos recomeçaram. Os jurados que haviam participado do dia anterior, por impedimento legal, não podiam participar, né? A lei proíbe, não só aqueles que haviam se envolvido nesse incidente de dissolução, mas os outros 5 também não podiam. Tiveram que ser sorteados suplentes, chamados suplentes.
O juiz foi... Aí eu queria, já nesse primeiro momento, dar meus parabéns para o Dr. Jean-Louis pela sensibilidade de já ter marcado para o dia seguinte o julgamento. Aí vão falar, poxa, mas precisava dissolver? Sim, pelo seguinte... doutor, é fundada a dúvida, mas se tinha dúvida... Não, mas a questão era o seguinte, se na quinta-feira tivéssemos insistido em prosseguir com o julgamento, certamente o advogado entraria com habeas corpus, um outro recurso, juntaria esse vídeo, o tribunal haveria uma chance enorme de acatar, e aí não só mandar por água abaixo tudo que havia sido feito, como ainda talvez implicar na soltura do réu, sem o processo ter terminado, né? Então, para evitar essa crise com a justiça, para que as pessoas falassem, puxa, a justiça não funciona, deu tudo errado, o juiz foi muito prudente e falou, não, tudo bem, então vamos marcar para amanhã. Já marcou para o dia seguinte, os oficiais conseguiram intimar todo mundo e aí o julgamento recomeçou. Bom, os trabalhos duraram o dia todo, os debates foram duros, até citação de Bíblia teve, o que eu acho, que é algo impróprio, mas eu tive que me insurgir contra isso, porque eu acho que é algo que é muito caro aos valores da nossa sociedade e não pode ser usado dessa maneira. Os debates foram duros e, no final, os jurados viram por bem julgar o réu culpado pelas acusações, porém, eles derrubaram uma qualificadora que era a da vingança, né? É aquela coisa que pode acontecer em júri, né? Eu fico me perguntando onde é que eu falhei, porque na minha visão, eu acredito que não era só minha, mas tinha muito elemento demonstrando isso, não só os depoimentos. Bom, mas independentemente disso, queria deixar muito claro que eu respeito integralmente, assim, de todo o meu coração, a opinião dos jurados, a soberania dos vereditos, o júri. Eu sempre falo isso, e a frase não é minha, mas é o coração da democracia pulsando no judiciário. Né? Eu digo, pode ser que um dia eu venha a recorrer, mas eu nunca recorri de uma decisão de júri, mesmo quando fosse contrária ao que eu havia defendido. Porque eu sempre acreditei que o que as pessoas julgaram não foi por confusão ou engano, era a convicção delas. E eu acho que isso, numa democracia, tem que ser respeitado. Eu não me excuso de recorrer, por exemplo, se fosse um caso em que eu entendesse que os jurados não entenderam direito o que era para julgar, que teve uma confusão na hora. Queria votar sim, votou não, queria votar não, votou sim. Aí é outra história. Ou que eu entendesse que houve alguma nulidade, alguma coisa que não, enfim, algo que violasse o devido processo legal. Agora, a vontade dos jurados eu respeito de coração. Eu faço minhas as palavras de um grande jurista, procurador de justiça hoje em São Paulo, o Dr. Edilson Nugeno Bonfim, que é, enfim, conhecido internacionalmente pelo trabalho dele no júri. Ele fala que ele é um pouco duro com os colegas. Ele fala que quando algo assim acontece, a culpa não é do jurado, é do promotor que tinha que ter se preparado mais. Mas, enfim, eu tinha estudado muito. Mas, enfim, isso eu respeito 100% a vontade dos jurados, tá? Respeito essa qualificadora, pedir desculpas à sociedade aí, né, por ter falado nesse quesito, mas, felizmente, a outra qualificadora, que também estava bem provada, na minha visão, foi reconhecida. Então, o homicídio qualificado foi reconhecido. O outro crime, que era a questão da posse irregular de arma de fogo, também foi reconhecido. E, por conta dessas imputações que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, o juiz calculou a pena, né, fez o cálculo de pena, e considerando que o réu era reincidente, as circunstâncias em que tudo aconteceu, os registros o que estava provado, ele já ser uma pessoa maior de 60 anos,
entre várias outras coisas que a lei coloca que agravam a pena, inclusive sopesou a confissão a favor do réu, né? O réu confessou, ele negou o processo todo, mas confessou ontem. E ainda que desse uma versão dele, que não havia embasamento em provas, e que poderiam, se existissem mesmo, ter sido trazidas, inclusive eu bati em cima disso na discussão com o advogado, em plenário. Enfim, por conta disso, o juiz sopesou tudo e combinou a pena de 29 anos, em 9 meses de reclusão, por conta do homicídio, e 1 ano de detenção, 1 ano e alguma coisa de detenção, né? Aí vai ter que ter a unificação das penas, etc. Uma coisa que eu esqueci de falar para os jurados lá, e que me deixou muito angustiado, que é sempre preciso dizer, é a consequência de julgar de uma forma ou outra. Em que sentido? O regime de cumprimento de pena. Caso as 12 qualificadoras tivessem caído, ele teria sido... ele foi condenado, nós condenamos por homicídio. Só que aí é homicídio simples. Pena de 6 a 20 anos, mas não vai chegar a 20 anos. Por conta, não teria chegado a 20 anos, porque tem a dosimetria, né? Por mais que ficasse bem acima de 6 anos, como não é crime hediondo, cumprido 1/6, está na rua. Como o réu já estava preso desde dezembro de 2019, dezembro de 2020, estamos quase em 2021, já teria cumprido 2 anos. Suponha, vamos lá, vamos fazer 1/6 de 12 anos. Vamos supor que ele tivesse sido condenado a 12 anos por homicídio simples. 1/6 disso, 2 anos. 2 anos, cumpriria prisão aí por mais 2 meses e já estaria solto. É o famoso condenado a cumprir a pena em liberdade, né? Então, difícil. Já estaria num regime que não seria fechado. E aqui no nosso estado, infelizmente, é bem conhecida a realidade de não haver, com efeito, vagas no semiaberto. Então, acaba sendo meio que um regime aberto já, de antecipado. Bom, mas não foi esse o caso, foi reconhecido o homicídio qualificado, aí a pena já começa a partir de 12 anos, e por conta de todos os fatores que agravavam a circunstância, que estavam nos autos, foi uma decisão, a meu ver, ao contrário do que foi dito pela defesa após o fim do julgamento, muito bem fundamentada. Tá? A sentença muito bem calcada, em todas as circunstâncias, sopesou tudo, e chegou a essa pena que o advogado considerou muito alta. Mas, cá entre nós, eu acredito que se fosse perguntar para a população, e sabendo que ainda vai ter a progressão de regime, depois de 3/5 aí de cumprimento, os cálculos ainda não fiz, mas alguma hora ele vai progredir de regime, vai sair, e a família dele vai poder tê-lo de volta, ele vai poder buscar reconstruir a vida. O mesmo não pode ser dito daquele que foi tolhido aí na sua existência, né, na vida. Acho que são essas as considerações. Teve muito sofrimento lá ontem, a família da vítima, foi um julgamento de bastante repercussão, a gente viu que até o cozinheiro estava lá presente no plenário, o cozinheiro que preparou a comida, a refeição da hora do almoço dos jurados e nós. Mas, enfim, eu penso que, por mais que tenha caído a qualificadora, foi um resultado satisfatório para a sociedade, uma resposta a tudo que aconteceu e um recado contra a impunidade, que a sociedade de Água Boa vai dar a sua resposta dura a quem decidir tirar a vida de outra pessoa fora das hipóteses legais. Queria deixar isso muito claro, né? Não é uma questão de convicção moral, religiosa, uma questão legal. Ninguém é obrigado, por exemplo, a aceitar ser morto. Pode reagir em legítima defesa, por exemplo. Mas o que importa é demonstrar que um homicídio injustificado não vai passar impune
na nossa sociedade. Eu acho que, portanto, o resultado foi satisfatório. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br.